começou a aparecer. Eu não falei pra ninguém, mas chegou uma hora que eu precisei me pronunciar. A Maria vinha na loja 1 ou 2 vezes por semana e eu notava que ela andava desconfiada, mas não falava nada. Foi aí que eu contei pra ela que eu estava grávida. Ela quis saber quem era o pai. O Osvaldo estava lá nessa hora e eu notei que ele ficou aflito. Mas eu disse que era o meu ex-namorado, que foi um descuido e que por causa disso eu decidi assumir o filho sozinha. Ela foi muito compreensiva, me disse que eu estava certa e que tudo ia dar certo para mim. Fez um discurso contra mulheres que nessa situação optavam pelo aborto. Ela era totalmente contra. A religião dela condenava o aborto e ela disse que poderia contar com ela para o que fosse necessário, pois ela sabia como era difícil ser sozinha no mundo. O Osvaldo respirou aliviado, mas deu para ver como ele ficou com medo. Às vezes, quando estávamos a sós, ele dizia que o filho não podia ser dele e eu falava que eu ia provar isso. Eu ia pedir um exame de DNA, mas ele dizia que não precisava. Quando o bebê nasceu, o Osvaldo foi me visitar. Eu tinha feito teste de paternidade e o resultado era óbvio. A filha era mesmo dele. Ele ficou até emocionado, pois tinha 2 meninos com a Maria e sempre quis ter uma menina. A nossa relação tinha esfriado um pouco, a gente já não se via mais tanto e eu notava que ele andava confuso. Ele me disse que precisava conversar. Disse que havia pensado muito em tudo o que aconteceu e que, apesar de gostar muito de mim, estava arrependido de ter traído a esposa. Ele ia registrar a minha filha e disse que fazia questão de custear todas as despesas dela, desde que eu jamais contasse que ele era o pai. Ele me fez jurar que ninguém saberia a verdade e eu disse que faria o que ele me pedisse. Ele não sabia, mas eu era a maior interessada nisso. O Osvaldo disse que eu não precisava mais trabalhar, sugeriu que eu pedisse demissão e disse que continuaria pagando o meu salário, mas a pensão da filha. Isso me surpreendeu, mas eu disse que eu não podia aceitar. Falei pra ele que eu não concordava e me fiz de boa moça. Disse que isso não era certo, que eu queria continuar trabalhando. Na verdade, eu não quis aceitar a proposta dele, pois eu sabia que podia tirar muito mais daquela fonte. Foi por isso que ele foi escolhido a dedo. Eu sabia que ele tinha muito dinheiro e eu não ia me contentar com pouco. Por uma ironia do destino, a Maria quis ser a madrinha da minha filha. E ele foi o padrinho da própria filha. Depois do batizado, eles ofereceram uma festinha na casa deles e eu estava fazendo jogo. Não contei nada pra ninguém, eu não tinha amigos, havia perdido contato com a minha família há muito tempo e eu dizia que não tinha família. Comecei a notar que o Edson me olhava de um jeito esquisito. Eu acabei sacando que ele sabia. O Osvaldo e ele eram muito amigos e eu acho que ele acabou desabafando com o Edson, mas ele nunca me abordou para perguntar nada. Nesse dia o Osvaldo estava muito nervoso, mas eu disse que não precisava se preocupar, eu só tinha aceitado deixar a Maria ser madrinha para isso não levantar nenhuma suspeita. E ele acabou concordando comigo. Mas aquilo foi uma prova muito difícil para ele, que sempre se gabou de ser tão correto. Eu coloquei a menina em uma creche que o Osvaldo pagava, a melhor da cidade, custava os olhos da cara. Continuei fazendo meu trabalho, a gente conversava sobre o bebê, mas ele não queria mais sair comigo. E isso pra mim foi uma maravilha, pois eu nunca gostei de dormir com ele, mas eu tinha que me fazer de chateada, dizia que o amava, que queria ficar com ele, mas ele se negava. Já havia se passado 6 meses e eu decidi colocar as manguinhas de fora. Comecei a falar pra ele que não tinha segurança. Ele conhecia o meu apartamento, era um lugar pequeno, apertado, e eu precisava de uma casa boa para poder educar a minha filha com tranquilidade. Um lugar com jardim onde ela pudesse brincar. E ele me falou que eu podia procurar uma casinha que ele ia pagar. Só que eu não queria uma casinha. Eu queria uma casa como a casa que ele morava. Coisas com ele funcionavam na base da ameaça. Quando ele chegou lá com o carro, eu vi que era assim que eu deveria agir para conseguir as coisas dele. A minha sorte era que o Osvaldo era muito apegado à filha, que o chamava de tio. Nem ela sabia que ele era o pai. Ele sempre vinha visitá-lo, a esposa dele era super carinhosa com a menina, dava
dava presentes, afinal, era a madrinha dela. Eu tive que me desgastar muito para ter aquele carro. A pensão que ele pagava era ótima e sobrava bastante dinheiro para mim. Eu consegui juntar uma quantia e decidi dar a minha cartada final. Falei para ele que eu queria comprar a loja que eu trabalhava, mas ele disse que não estava à venda. Mas eu fiz a minha proposta mesmo assim. Eu sabia que o valor que eu estava oferecendo era apenas simbólico. Era muito menos do que a loja valia. Mas ele me devia aquilo. E eu dizia que eu tinha que garantir o futuro da nossa filha. Mas ele não gostou nem um pouco dessa conversa. Era um final de semana e eu decidi ir para o litoral com a minha filha. Me lembro que antes de sair eu liguei para Osvaldo e tivemos uma briga feia. Eu tive que ser incisiva com ele. Falei que era só mostrar o registro da nossa filha para a esposa dele e o casamento estaria acabado. Ele não queria me vender a loja, dizia que eu estava querendo demais, mas eu o ameaçava e dei um prazo final. Ele teria até a segunda-feira para se decidir. Saí com a minha filha e eu também estava nervosa. E o pior acabou acontecendo. Eu perdi o controle da direção do carro e acabei sofrendo um acidente terrível. Osvaldo ficou chocado com tudo aquilo e eu decidi contar a verdade para a esposa. Ele pediu a ajuda dos amigos. O Edson sabia de tudo desde quando eu engravidei. Ele contou para a esposa, a Isabel, que era amiga da Maria, e foi ela quem deu a notícia para a esposa do Osvaldo. Ela chorou muito, pois foi enganada por anos. Chegou a batizar a filha do próprio marido. Quando eles ficaram frente a frente, a Maria disse que o perdoava, pois ela era cristã e ele era um homem muito bom. Estava arrependido e contou tudo. Disse que depois da gravidez nunca mais ficou comigo e era verdade. O pior, nem eu sabia, pois eu estava numa cama de hospital inconsciente. Eu tinha ficado tetraplégica. Nunca mais eu poderia andar. E eles decidiram que cuidariam da minha filha porque eu não poderia mais fazer isso. Os médicos dizem que eu nasci de novo, mas às vezes eu acho que eu preferia ter morrido a ter que ficar o resto da vida presa nessa cadeira de rodas. Se não fosse a Maria e o Osvaldo me estenderem a mão, eu não sei o que seria de mim. Hoje eu moro na casa deles. Ela achou que era melhor assim e cuida de mim como se eu fosse uma filha dela. Me dá apoio, me leva no hospital quando eu preciso. Eu nunca imaginei que houvesse uma pessoa capaz de me perdoar como a Maria. Eu sei que se não fosse por eles, eu não teria nenhuma chance, pois não adiantava ter carro, casa, dinheiro, sem poder andar. Isso precisou acontecer para eu me arrepender de tudo que eu fiz. A minha filha é maravilhosa, se dá bem com os irmãos e hoje eu penso nela como eu nunca pensei. Não é fácil viver numa cadeira de rodas e eu ainda não aceitei o que aconteceu comigo. Mas eu sei que estou pagando por tudo que fiz de errado e vou pagar até o fim dos meus dias. Que preço alto.